Olá, turma. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei qual é o horário que vocês vão assistir esta aula, então, né, eu vou lhe desejando, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que todos vocês estejam bem, ok? Né? Uma semana, né, que praticamente fez, né, no dia de ontem, né? Uma semana atrás estávamos no escuro, né, no apagão, sem saber direito o que tinha acontecido, né? Aquela chuva, naquele temporal, aqueles raios que tremiam tudo, né? Tremia na cara de vocês, chegou, me embrulhava todo, com medo e agarrava no meu filho, né? Mas é isso aí, né, pessoal? É rir para não chorar, né? Mas o importante é que nós estamos aqui com vida, ok? Espero que todos vocês estejam bem mesmo, tá? Espero que vocês não estejam com zumbido de Carapanã por mais de uma semana, ok? Mas é isso, né, turma? A gente precisa dar continuidade no assunto, né? Na verdade, já está até acabando já, turma. Essa aqui é a última parte, eu vou falar sobre tipo de reproduções, né? A gente falou sobre embriologia, o que vai cair na avaliação de vocês, turma, é a parte de embriologia, tá? E a parte de reprodução assexuada, se não me engano. Vai ter uma ou duas questões de reprodução assexuada e o resto, tudo em embriologia lá, principalmente a parte dos é, anexos embrionários, né? Qual é a função do vitelo, qual é a função da placenta, qual é a função do alantoide, do líquido amniótico, tá? Do córeo. Então, isto que vai cair mais na avaliação de vocês, tá? Sem mais enrolação, vamos lá aqui estudar sobre reprodução, ok? Reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, a gente tem apenas, a participação de um único indivíduo, tá? Então, basta um para que ocorra esta reprodução, ok? E há a formação, de novos indivíduos por um processo chamado de mitose, né? Quando ele dá origem a organismos idênticos, né? Com a mesma quantidade de material genético. Você tem aqui, por exemplo, uma célula, essa célula se divide e dá origem a mais uma, né? Então, ela vai ter duas células, ok? Então, você tem uma, a partir desta uma, você dá origem a duas, né? Você vai ter ela e a que originou idêntica, ok? Sucessiva mitose, originando seres, geneticamente idênticos, os chamados clones, ok? Então, reprodução sexuada, sozinha, não precisa de nenhum parceiro sexual para que isso ocorra, e ele vai originar clones. E ele reproduz isso por sucessivas mitoses. Exemplo de processo de reprodução sexuada, eu tenho aqui, turma, a bipartição, ou também chamado de cisparidade, tá? Bipartição ou cisparidade, que tá a mesma coisa. O que acontece aqui na bipartição ou na cisparidade? Comum, né, em seres unicelulares, por exemplo, uma bactéria, ok? Aqui nas células procarióticas, aqui, seres unicelulares, por exemplo, nós temos uma bactéria, onde um indivíduo se divide, originando aqui, dois novos indivíduos geneticamente, iguais, ok? Então, como eu falei para vocês, você tem um aqui, né, a BAC, carinhosamente, tá? A bactéria. Você tem a BAC, tudo aqui, e a partir dela, ela vai dar origem, né, a mais duas, ok? Geneticamente idêntica, com a mesma quantidade de material genético. Professor, ocorre sucessiva mitose no nosso organismo? Sim, pessoal. A regeneração celular do nosso organismo. Sabe quando você toma banho e tira aquela poeira, que sua mãe fala, tá só poeira, não sei o quê. Pois é, aquelas células mortas, elas estão sendo sucessivamente sendo substituídas por um processo de mitose. Então, todo o tempo, nossas células estão se recuperando. Claro que tem diferentes tipos de células que têm um período de vida, ok? Diferente, né? Para ela morrer e também para gerar novas. Outro tipo aqui, turma, eu tenho a laceração, também chamado de fissão ou fragmentação, tá? A maioria dos autores aqui, colocam a fragmentação. O que acontece aqui na fragmentação? Quando um ser vivo, né, ele vai fazer o quê, fragmentar seu próprio corpo, né, em vários pedaços. Exemplo, as esponjas, poríferas e os quinidários lá, os pólipos. Também tem vermes, né, principalmente lá os plateumintos, as planárias, e você também tem alguns equinodermos lá, por exemplo, como as estrelas
do mar. Então, são seres que fazem o processo de laceração. Você tem uma aqui, ela se corta ao meio e ela vai dar origem a duas ou mais. Quem foi o aluno lá no 8º ano, eu mostrei um vídeo para vocês desse processo, né, da planária, que ela se divide, né? Ele pega, corta ela em 3 pedaços e esses novos 3 pedaços dão origem a 3 novas planárias. Exemplos aqui, ó, tá? A laceração, ó, numa planária. Esses 3 pedaços que você cortou aqui vai se regenerar em novas planárias. Professor, se eu cortar em 1000, vai dar... com certeza. Como é que eu mato? Tocando fogo. Okay? Assim você consegue se livrar delas. Ainda aqui, ó, o brotamento, você tem um indivíduo, por exemplo, uma esponja aqui, ó, Bob Esponja, você está vendo? Ele, pessoal, ele dá origem a um broto, que é uma estrutura análoga ao seu corpo, né? Mais próximo. E esse broto reparte-se, corta, cai no solo. Quando ele cair no solo, ele vai dar origem a um novo ser vivo, geneticamente idêntico, tá? Por isso que se formam corais muito rápido. Eles vão fazendo esse processo por brotamento e vai um subindo no outro, né? Um ficando, ó, em cima do outro, ok? Então, o brotamento, quando ele dá origem a um broto, esse broto cai num solo ou uma rocha ou em cima de outro indivíduo e assim, né, eles vão formando novos e novos indivíduos. Ainda aqui, pessoal, um processo chamado de estrobilização. A estrobilização aqui, ó, por exemplo, nas água-viva, o que que ocorre? Eu estou com esse nariz, estou meio gripado, né? Abaixo do apagão, ainda tem que ficar gripado, né? A vida na Amapáense não está difícil, não tá fácil, não, né? Então, a estabilização, turma, ela ocorre de 2 processos assim, ó. A estrobilização, a reprodução assexuada, ó, ela é aqui, ó. Até aqui, turma, é reprodução. Vou colocar aqui, ó. Até aqui é a reprodução, ó, assexuada, RA. Já aqui, ó, que você tem a medusa, né? Você tem a água-viva aqui. Essa parte aqui, quase eu dou um arroto bem grande. É reprodução sexuada, tá? Então, a reprodução assexuada, que é a parte que nós estamos estudando, acontece aqui, ó, no pólipo. E esse processo de estrobilização aqui, ó, sabe aquelas peças de brinquedinho lá de criança colorida que vai encaixando uma na outra, né? Que a criança está brincando, né? Para desenvolver sua coordenação motora e tal. Pois é, é parecido com isso. Cada encaixe desse que vai saindo, que é um estróbilo, vai dar origem, né? Essa éfira, né? A uma água viva. Então, todo mundo vai saindo. Você joga no YouTube lá, porque é ruim colocar o vídeo aqui, ele acaba travando, mas eu acho que eu vou colocar lá para vocês. Eu vou colocar lá, assistam, tá? Vai ter outros vídeos abaixo. São vídeos curtos, no máximo 2 a 3 minutos. Você vai ver o processo de estabilização. Muito água viva mesmo quando acontece o processo de estabilização. Se tem 1000 estróbilos lá, pólipo, vão dando origem a vários. Vários estróbilos vão saindo, várias águas vivas vão nascendo. No Bob Esponja já apareceu esse processo de estabilização, ok? Então, ele vai desencaixando. Deixa eu só apagar aqui. Só apagar logo. Cada estróbilo desse, né, ele vai dar origem a uma água viva, como eu falei para você. Cada desencaixe aqui, ó. Cada um desse aqui, né, vai dando origem a um novo estróbilo. Vai surgindo vários. Surge muito, igual o fã de K-pop. Quando você vê, já tem 1000. Né? Brincadeira. Eu sei que tem muito K-pop aí na turma. Né, Carvalho? Vai mandar mensagem no WhatsApp. Falou de K-pop. Né? Blackpink. Vamos lá, ó. Partenogenes aqui. A partenogenes, né? O que ocorre? É um processo meio diferente. Você tem um óvulo e este óvulo, o que acontece aqui, ó? Ele não vai, ó, sem ter sido fecundado. Então, não ocorre a fecundação dele por um espermatozoide, tá? O que acontece? Ele se desenvolve sozinho. Ele sozinho vai dar origem a um macho, por exemplo, lá. Nos insetos, né, nas abelhas, pulgões, por exemplo, mas principalmente aqui, ó, nas abelhas, né, que dá origem ao zangão. O zangão, ele é originado pelo processo de parternogênese. A rainha, sem ser fecundada, ela libera um óvulo,
E esse óvulo com ações hormonais vai dar origem ao zangão. É igual um processo lá que tem, mas não é partenogênese. Quando você come fruta sem semente, é um processo também quando não há fecundação, né? Só desenvolve o ovário e você come a fruta, né? E não tem semente. Aqui é quase parecido, né? Não precisa ser fecundado. O que que acontece? Dá origem ao zangão. O zangão serve para quê, professor? Vi no Bimover que ele sai lá para poder... Não. A função dele é ter relações com a rainha. Mas, professor, é a mãe dele. É isso, né? Acontece esse processo aí, complicado, né? Mas eles que se resolvem. Aí tem relações com a rainha e ele precisa, de forma sexuada, dar origem a quem? Às operárias. As operárias, né? São lá, latifundiárias. É latifundiária? Faz tanto tempo que eu não estudo história, né? É latifundiária, né? É, que vai ter que trabalhar, fazer serviço brutal, né? Braçal. Brutal, essa foi para morrer. Né? E trazer o néctar, né? Para fazer o mel real, para nutrir os filhotinhos, né? Que são as futuras abelhas, né? As futuras operárias e também nutrir a rainha. Okay? Então, a partenogênese, o óvulo, ele não é fecundado e vai dar origem a um novo ser vivo. Ok? E aí daqui, ó, um exemplo, tá? Isso aqui, turma, é um exemplo, tá, de partenogênese. Eu tenho a retonoca, tá? É que dá origem a machos, né? Produz apenas machos, como ocorre aqui, ó, nas abelhas. Tu tem o telitoca, né? Que significa fêmea, produz apenas fêmeas, que é o caso aqui, ó, dos pulgões, né? Durante a primavera e verão. E a deuterotoca produz macho e fêmea e ocorre no outono, né? Principalmente com os pulgão. Mas o mais importante que pode, assim, evidentemente, um dia cair na prova, é aqui, tá, pessoal? A formação aqui, ó, né? Que produz apenas macho, né? Opa, aqui tá abelhas, né? Não é abelhas. Que é o zangão, tá, turma? Que é o zangão. Não é. É porque ele tá. Ah, tá, ele tá falando nas abelhas, aí tá. Mas aí vai dar origem aos zangões, né? Vou colocar só o zang aqui. Ao zang, né? Olha, como é que acontece aqui, turma? Você precisa, ó, fazer com que haja fecundação, né? Do macho com a fêmea. E quando ela fecundar, ela pode dar origem a uma nova rainha e também ela vai dar origem, ó, a novas operárias, ok? Então, o zangão, após a cópula, ele morre, tá? Ah, então ele só serve para reproduzir, professor? É, só para reproduzir, depois ele morre. Infelizmente ou felizmente. Já a turma, então, ó, foi só isso, os exemplos de reproduções assexuadas, tá? São poucos os exemplos. Já a reprodução sexuada, ela se caracteriza, né, pela troca do material genético, né? Quando envolve material genético diferente. Então, para ter a troca do material genético, você precisa ter dois indivíduos, né? Então, aqui, ó, entre, ó, os indivíduos, através da fusão gamética, né? Quando une o núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo e forma uma célula diploide. Vocês já esqueceram o que é diploide? É 2N, né? Também representado. Ou turma diploide, por exemplo, nós. Professor, nós aqui somos diploide. 46 cromossomos. Ah, professor, e quando nós é haploide, né? Que é também colocado como N, ó. Haploide é N, tá? Na representação da biologia. Haploide, quanto é a metade de 46? 46 dividido para 2, 23. E mais aula de matemática, professora Ellen. Tô fera. Aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, a metade. Quando unem 23 mais 23, né? Quando papai e mamãe não deram origem, okay? Unir os seus gametos, o masculino e o feminino, né? Os dois embrião. Os dois embrião não. Os dois gametos, né? Que formaram o embrião. Forma aquele embrião que a gente estudou lá em embriologia, que depois vai dar origem ao feto, né? Então, formou aqui, ó, 46. Então, qual é o fator importante aqui para a reprodução sexual? O crossover, pessoal. Tá? Crossover e a distribuição independente
dos homólogos, né? Isso acontece lá na anáfise da meiose, ok? Quando eles são puxados, ó, tá? Separadamente, com cada um com metade do DNA, né? Com o DNA misturado. Ah, professor, eu assisti Flash e eu vi falar em crossover, né? Crossover quando há, né, a mistura lá no Flash. Para quem assiste, né? Tô dando esse exemplo, mas para quem não assiste, quando há mistura, né? Misturou Flash, o Arrow, né? O Flash, Supergirl, Batgirl, todo aquele pessoal da DC Comics lá. Então é crossover, né? Quando une, né? É a mistura, a permuta, né? Do material genético, tá? Então, isso é importante na reprodução sexual. Faz dar origem a indivíduos totalmente diferentes, né? Daqueles que o deu origem, né? Ah, professor, mas sou parecido com a minha mãe, sou parecido com meu pai. É. Você é diferente, né? Você tem material diferente. Você vai ter material genético dos dois. Isso faz você um ser diferente. Claro que você vai ter características hereditárias, né? Do seu pai e da sua mãe. Quando você tiver filho, você vai passando, né? Para frente. Mas cada ser vai ter suas características, sua exclusividade. E aqui, ó, o gameta, né? De acordo com o tamanho, pode ser isogamia. Isso aqui é muito importante para vocês, tá? Que é só o tamanho diferente, né? Que é um maior que o outro, né? Você tem um óvulo, tem um espermatozoide, ok? E a fecundação, turma, a fecundação, né? Ela pode ser na reprodução sexuada externa, quando é fora do organismo, como acontece lá no sapo. Lembra lá no sétimo ano, quando eu para vocês, que eu falei do amplex, né? Que é o agarrão. Interna, quando é dentro, como ocorre, por exemplo, na gente, nos seres vivos, nos mamíferos, por exemplo. Cruzada, tá presente em organismos hermafroditas, onde cada um fecunda o outro. Por exemplo, a minhoca, né? Cada uma fica aqui, assim, ó. Esta está fecundando essa e essa está fecundando esta, né? Cada uma aqui está se fecundando, ok? Então há uma reciprocidade, né? Então cada uma está se fecundando. Olha aqui um exemplo de fecundação externa, né? O amplex, né? O sapo macho, né? Aperta a fêmea e esse aperto estimula ela fica gritando e o grito dela estimula ele e eles liberam o seu gameta na água. Ele libera o espermatozoide e ela libera o óvulo. Então a fecundação ocorre fora do corpo, ok? E a fecundação interna, né? Vendo o exemplo aqui do elefante, mais nítido para vocês, né? Então é quando há, né, dentro do indivíduo, quando os gametos se encontram, né, dentro do organismo feminino, beleza? E aqui, pessoal, há o tipo de desenvolvimento, né? Tem seres que são ovíparo, ovovivíparo e vivíparo. Nós somos vivíparos, né? Nós nos desenvolvemos dentro, né, de uma placenta, né? De uma placenta do líquido amniótico, né? Sustentado por uma placenta que vocês viram no vídeo de uma aula anterior. Ovíparo são aqueles que botam ovos, né? E os seus ovos precisam ser ricos em vitelo, que o vitelo é reserva nutritiva e esse nutriente vai nutrir, né? Esse ser vivo, ele se desenvolvendo, ele vai sugando até ele nascer e quebrar aquele ovo, ok? Aqui, ó, continuando, os embriões dependem do material nutritivo presente nos ovos. Como exemplo de animais ovíparos, podemos citar aves, insetos, répteis e mamíferos monotremados. Aqui, ó, o Pewer, né? O ornitorrinco, né? Ah, professor, se ele é um mamífero e ele põe ovo, como é a amamentação dele? Através da pele, tá? Através do pelo dele. Ele secreta e o filhote não bem desse ele consegue obter o leite. Já aqui, ó, ovo vivíparo, o que que acontece, ó, tá? Retém os ovos, ó, dentro do corpo até a eclosão. E os embriões também se alimentam, né, de reserva nutritiva presente no ovo. Como exemplo aqui de animais ovo vivíparo, temos aqui o lesbite, né, que são peixes comuns em água doce, bem pequenininho. Temos aqui escorpiões, tubarões e algumas cobras venenosas, né? Olha a bolsa da pequena sereia aqui, ó. Né? Então, a bolsa do tubarão aqui que se desenvolve dentro dele. Até dentro do ovo, ele vai ter o nutriente. Depois que ele eclode dentro da mãe, ele fica um filhotinho, não tem como tirar o nutriente. Ela não tem a placenta nem o cordão umbilical para se conectar a esses filhotes. Então, acontece, até mostrei faz tempo, né, o vídeo para vocês, que vai ter o canibalismo, né? Tem 10 filhotes, 4 como os outros 6 lá, para eles conseguirem sobreviver e assim nascem, ok? É a lei da sobrevivência. Mais apto, mais adaptado vai sobreviver. E nós aqui, ó, somos animais vivíparos, né? O embrião depende, né, da mãe, né, para ele se desenvolver e ser nutrido, ok?
E ocorre, né, trocas gasosas, né, e fisiológica entre a mãe e o feto, né? Não existe casca isolando o ovo. Como regra, o desenvolvimento embrionário completa-se, né, dentro da barriga, né, desses indivíduos que já nascem formados, ó, como nós, né? Se desenvolvemos aqui, ó, ligado lá pela placenta, cordão umbilical, onde há a comunicação, né, entre o feto e a mãe. E agora aqui a gente vai ver, ó, vantagens e desvantagens, tanto da reprodução sexuada como da assexuada. Aqui, turma, quais são as vantagens da reprodução assexuada? Formações de clone, tá? Todos podem originar descendente. Importante, né? Rápida reprodução e descendente, ó, com baixa dependência de energia. E formações de colônias a partir de um único ser. Qual é a desvantagem? Não tem variabilidade genética, não há mistura, geram clones, né? Difícil adaptação a mudanças, né, a alterações ambientais. Caso o ambiente venha a sofrer, sempre está sofrendo, esse ser pode acabar não se adaptando. Ah, professor, é sempre que isso acontece? Não. Algumas vezes, né? Não pode ocorrer. E não favorece, ó, a evolução da espécie, porque como é que ela irá mudar se está só repetindo seus mesmos genes? Já na reprodução aqui, ó, sexuada, quais as vantagens? Maior variabilidade genética, porque há mistura de gene, né, de indivíduos diferentes, da mãe e do pai, né, do macho e da fêmea. Maior capacidade de se desenvolver, né, sobreviver, desculpa, em locais onde tiver uma alteração ambiental e favorece a evolução das espécies. Okay? Já uma desvantagem, né, é um processo muito lento. Pensa no elefante lá, turma. 22 meses, já pensou? A mulher já sofre com 39 a 40 semanas. Imagina aqui, ó, né? Uns 9 meses. Imagina aqui, ó, 18 meses. Meu misericórdia, né? E grande gasto de energia para a formação de gametas e no processo que resulta na fecundação, né? A mãe vai ficar com aquele bebê dentro dela e há um gasto de energia, há um cansaço, né? A grávida se chega lá no nono mês se arrastando, sem força, toda dolorida, ok? Então, essa é uma desvantagem, tá? Então, você pode observar que tem vantagem e desvantagem, beleza? Então, turma, o que eu tinha para falar na aula de hoje era isso. Semana que vem, né, se tudo normalizar, creio que sim, né? Domingo tem eleição, então, né, sabe como é que é. Espero que se normalize. Aí, mas mesmo assim, eu não irei marcar Zoom na segunda-feira, tá? Vai ser aula gravada ainda. Aí, se a gente estiver perto da avaliação, não tivesse normalizado, tiver normalizado, a gente faz Zoom para ter uma revisãozinha básica lá. Beleza? Quem fez a atividade na apostila das aulas anteriores, eu salvei, né? E semana passada a gente não teve aula, né? Porque teve a segunda foi feriado, né? E terça teve aula, mas eu não tenho com vocês. Aí quarta, né? Já não tinha energia. Beleza? Mesmo assim, a gente faz lá uma revisão mais para frente. O próximo assunto com vocês é histologia, tá? A gente vai falar sobre tecidos. Beleza, turma? Qualquer dúvida, se vocês tiverem, mandem mensagem, tá? Abraço, cuidem-se, saudade de vocês, tá? Não de todos, de alguns. Abraço, pessoal.